Olá, meninas. Vocês estão bem? Hoje eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês como eu pinto esse cabelinho aí cacheado. Olha só, eu tô usando a cor aqui, ó, jacarandá, pra fazer a base, tá? Porque eu quero um cabelinho escuro, preto, mas eu não quero preto. É um preto meio avermelhado. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar a tinta jacarandá, vão diluir ela um pouco com aquarela silk. Se não tiver aquarela silk, pode ser até água mesmo, tá? Não tem problema, tá bom? Eu já fiz uma parte aqui pra vocês verem. Agora vem aqui, ó. Lembrando que o que acontece? É bom vocês já pintarem seguindo o desenho dos fios, sabe? Na hora de riscar. Por isso que é bom na hora de riscar você seguir o risco direitinho, principalmente para quem tá começando. Pra na hora que você for pintar, você não acabar perdendo o fio da meada. Tô fazendo aqui com um pincel menor. Mas pode fazer com pincel grande pra andar mais rápido, tá? Aí vem aqui, ó. Porque querendo ou não, o pincel, cada vez que você passa ele no tecido, é como se fosse um digital que ficasse. Por mais que a gente pense que não mais fica, tá vendo? E as marquinhas ficando. Por isso a importância de você já pintar seguindo o movimento do desenho. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vou logo adiantar o lado de cá pra vocês verem como é o processo. Agora eu vou vir com a cor... Ai, meu Deus, cadê meu camurça? Vou fazer a luz com o camurça. Antes que seque, tem que fazer antes que seque, tá, meninas? Então, vou fazer aqui desse lado pra vocês verem. Vou vir com camurça. Vou fazer aqui, ó, que aqui tem movimento do cabelo, tá? A camurça não vai aparecer muito, não é essa a intenção, é só pra marcar a área de luz e sombra. Como esse jacarandá diluído, ele vai ficar como se fosse um pouco transparente, por mais que ele seja escuro, mas vocês vão conseguir ver onde que tá riscado cada voltinha do fio de cabelo, tá? Então, vai ficar mais fácil de fazer as marcações de luz, tá bom? Eu venho aqui, ó. Tem uma divisãozinha aqui, né? Então, vou marcar essa divisão pra na hora que eu vier fazendo a sombra, eu saber direitinho onde que eu tenho que fazer. Ó. Movimento do cabelo, tudo certinho. Gente, se ficar falha na tinta diluída, na hora de passar no tecido, vai ficar áreas que vai parecer que tá falhado, não tem problema. Na hora de fazer a sombra, isso vai corrigir tudo, tá? Não se preocupem. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, não tenha pressa. Quer fazer uma pintura bem feita? Cada detalhe bem bonito? Não tenha pressa. Vai no seu tempo, faça devagar, que vai dar certo. Aqui também tem um pouco de luz. Tá vendo na hora de fazer a curva aqui do cabelo? Eu não mexo o pincel. Na mesma posição que eu coloco aqui, ó. Eu não fico virando ele assim, não. Que vai, ó, numa posição só, tá? Vou colocar um pouquinho de luz aqui também nessa franjinha. Pra dar uma clareada nela.
Vou preencher o outro lado. Aí na hora de fazer os cachinhos, de preencher os cachinhos, eu mostro pra vocês, tá? Pera aí, só um minuto. Meninas, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Geralmente na pintura, o que a gente faz? A gente faz o que tá por baixo primeiro, pra depois você pintar o que tá por cima, né? No caso do lacinho do cabelo, o que eu fiz? Eu resolvi pintar o lacinho primeiro, pra ficar mais fácil de eu definir as áreas de limitação do cabelo, né? De limite do cabelo. E outra coisa, se na hora que eu pintar aqui, que eu fosse pintar, a tinta passasse qualquer tantinho pro lado do lacinho, ia ficar muito mais difícil de eu cobrir com rosa, depois de seco, tá? Pode ser que ficaria meio manchado, por isso que eu já fiz logo o lacinho primeiro. Então, na hora que vocês for fazer, é só fazer com cuidado que dá certo, tá bom? Ó, aqui o cacho, ó. As voltinhas do cabelo, tá vendo? Não mexo o pincel, só vou. Pincel na mesma posição, ó. Pronto. Aqui não tem necessidade de eu seguir a voltinha do cabelo. Se ficar meio falhado assim, gente, é até bom, que fica parecendo mais natural na hora de puxar os fios, tá? Não fica aquela coisa chapada, então não se preocupe. Eu vou cobrir aqui logo. Ó. Todo coberto, né? Porque o cabelo cacheado, ele é um cabelo cheio. Agora eu vou vir com um pincel menor. Pra fazer, jogar uma caixinha aqui em cima. Bem pequeno. Que vocês não precisam seguir padrão, tá, gente? Porque cabelo cacheado, e não é igual cabelo liso. Os fios vai ficar mais misturadinho. Eu venho com o cabelo, com o pincel pequeno, só dando mais uma definida aqui. Depois, na hora de puxar os fios, vai definir mais, tá? Sempre é bom deixar assim, sabe? Uma mechinha solta. Aí eu venho aqui, ó. Ó, pra fazer cabelo, você vem aqui, encarca o pincel e depois você vem soltando. Tá vendo, ó? Deposita a tinta aqui e depois você vem dando leveza na mão, vem soltando. Ó, tá vendo? Deposita a tinta e vai puxando na medida que você for soltando o pincel, maneirando a mão. Não faça assim, ó, carca o pincel e vá até o final, não. Vou preencher logo essa mechinha aqui pra vocês verem. Ó. Vou fazer com um pincel menor agora. Essa parte da trama da fralda é meio ruim de fazer, viu, gente? Nossa, Senhor Jesus. Pronto. Depois, na hora que eu for puxar os fios com o pincel filete, aí eu vou fazer os detalhes, tá? Fazer um arrepiadinho aqui. E é isso. Agora eu vou preencher esse pedaço que faltou pra gente fazer o mesmo processo da luz.
Nessa hora aqui, há de se ter bastante paciência, muita calma, para não ultrapassar os limites e acabar borrando o lacinho. Agora eu vou puxar daqui pra lá, ó. Bora pra fazer a luz agora, né? Por enquanto, vocês só vão fazer o seguinte, fazer a base, né? Definir a base tudo certinho. Depois fazer a luz e o que acontece? Vai esperar secar. Depois você não vai mexer mais nesse cabelo até ele secar, tá bom? A gente só vai mexer nesse cabelo de novo depois que ele secar, que tiver bem sequinho, aí a gente volta pra fazer a parte da sombra, que eu vou mostrar pra vocês, pra não ficar aquele... Ah, faz a sombra, depois faz a sombra seca, depois faz não sei mais quantas sombras, depois não sei mais quantas luzes. Vou mostrar pra vocês que tem como vocês fazerem de uma vez só. E fica bom, tá bom? Aqui, ó, a mechinha que tá na frente. Todas essas áreas que tem voltinha no cabelo, as áreas que tem volume, então, vocês vão fazer a luz, tá, gente? Ó. Aqui não tem luz, tá? Porque já tá chegando mais pra baixo ali da mecha. Pronto. Definiu a área da luz, agora a gente vai esperar esse cabelo secar pra gente fazer o próximo passo, que é puxar os fios e fazer a sombra. Bora lá. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, agora a gente vai fazer a sombra. Ó, eu peguei o preto, diluí ele, tá, ó. Deu uma diluída no preto, ó. Pode ser com... Eu usei a aquarela silk, mas igual eu falei antes, né? Pode ser com água também, porque você vai usar na hora, não tem problema. Faça isso, se você for diluir com água, faça isso, né, numa vasilhinha separada pra não estragar a sua tinta, tá bom? Que a água pode correr o risco de apodrecer a tinta. A gente vai vir com o pincel filete e vai fazer assim, ó. Vai puxando os fios. Gente, não se assuste. No final, vocês vão ver que vai dar certo. Agora, os fiozinhos que a gente começou a puxar com o pincel chato, a gente vai definir eles agora com o pincel filete, tá? Tá vendo por que a tinta tem que estar diluída? Se ela ficar grossa, ela não vai fazer esse movimento, tá bom, gente?
Aqui, ó, tem que dar um aspecto de naturalidade no cabelo. Então, ó, fios soltos, nada daquela coisa muito marcada, muito chapada. Ó, fios sobrepondo aos outros. Esse é um cabelo cacheado, que ele não é aquele cabelo cacheado bem definido. Ele é um cacheado meio ondulado, tá? Vocês verem que a raiz dele é lisa, tá bom? Gente, muita leveza na mão nessa hora, pra não ficar marcado aqui, ó. Que trem muito chapado, porque se você botar muita força na mão, muito peso na mão, você não consegue fazer o movimento do pincel direito. E aí vai ficar aquela coisa, sabe, que não finalizou o traço? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui também, porque separar a área da luz e da sombra. Puxa um fiozinho aqui. Ó, sempre vindo nessa direção, tá, gente? Que eu encontro aqui, ó, da raiz do cabelo. Quando você treina, tanto faz você puxar de baixo pra cima, quanto de cima pra baixo, tá vendo? O traço vai fininho. E vou deixar uns fiozinhos soltos, né? Agora vamos pra franja, ó. O que vocês vão fazer aqui, ó? Pega a tinta, vem aqui, tira o excesso do pincel, tá? Fazer mais um fiozinho aqui. No começo parece que vai ficar feio, mas no final vai dar certo. Nessa hora aqui, gente, pode soltar a mão. Não tenha medo de soltar a mão, tá? Solte os movimentos.
Meninas, olha só. Já comecei aqui pra vocês terem uma noção de como que fica, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Puxou os fios com o preto, beleza. Agora você vai vir com o preto de novo. E um recipiente pra você fazer o quê? Vai tirar o excesso do pincel, tá? Você vai falar assim, Cid, esse negócio não vai dar certo não, só com preto, direto com preto? Sim, direto com preto. O que que você vai fazer? Vai pegar o preto, tira o excesso, né? Olha só a franja, ó, não tem quase nada de tinta no pincel, tá vendo? Você pode até esfregar o pincel aqui, ó. É só pra dar uma leve esfumada, uma escurecida aqui, ó. Tá vendo? Isso dá um aspecto natural no cabelo, tá? Quando você deposita muita tinta, ele fica muito artificial. Vamos aqui pros cachos. Olha, tirou o excesso de novo. Você vem aqui, ó, seguindo o movimento, igual a gente fez no começo, tá vendo? E aí você vem meio que esfregando o pincel. Por isso que, mesmo você passando o preto pra fazer a sombra, o detalhe dos fios ainda vai aparecer. Porque o preto, ele não vai ficar com excesso aqui, tá vendo? Então, toda a voltinha que você fez com o pincel filete, todos esses detalhes dos fios vai aparecer, tá vendo? Por isso que eu falo com vocês, na hora de usar o filete, cuidado no movimento do fio, para dar esse resultado final aqui, ó. Que você já tem a área de sombra definida. Aliás, a área de luz, porque a gente fez primeiro a luz, para ficar mais fácil. Agora, você só vai vir preenchendo as partes escuras do cabelo, tá? Ó. Olha só aqui, tá vendo? Eu tô esfregando o pincel pra tirar o restinho de tinta que tem. E é isso, gente, que vocês vão fazer. Segredo dos cabelinhos dos bebês pra ficar natural é isso, ó. Pincel sem excesso de tinta. Não precisa de muita tinta no pincel pra você pintar e adquirir conseguir um resultado bonito. Ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, sem medo, não vai borrar a minha mechinha e eu vou conseguir escurecer ela. Olha só pra vocês verem como ficou. Tá vendo? Que eu venho reforçando aqui um pouco a parte mais escura, ó. Pronto. Vou fazer aqui também pra vocês verem, ó. Aqui a gente vai ter com cuidado pra, ó, vir separando as mechas, tá? Aqui não pode ser. Sempre vem com o pincel reto pra baixo, ó. Tá vendo? Aqui você vai ter que seguir o movimento do cabelo. Ó, aqui é mais escuro, a gente vai fazer mais pra cá, né? Que aqui é a área mais escura que tem do cabelo. Aí, nessa parte do meio, vou tirar bem o excesso e vou vir aqui, ó. Pra quem tá começando, gente, não se preocupe, tá? No nosso clube, eu vou passar pra vocês o treinamento completo que a gente vai fazer com pincel filete, com pincel chato, pra na hora de fazer os cabelinhos, vocês não terem dificuldade, tá? A gente vai treinar bastante movimento de mão, movimento de pincel, pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Olha aí. Não ficou excesso, tá vendo? Não precisa ter medo, você pode usar qualquer cor de tinta, não fica demais, não fica pesado, basta saber usar, tá? Aqui eu venho aqui primeiro, ó. Aqui eu não vou tirar tanto o excesso do pincel, porque eu quero que essa área aqui que tá por trás, ela tem que ficar mais escura, né? Então, vou depositar um pouco mais de preto aqui. Aqui também, tá por baixo, ó.
Olha só, tá vendo? Já não tem tinta no pincel aqui, ó. E eu vou subindo aqui, ó. Gente, pra quem tá chegando agora e não tá sabendo, a gente vai ter o nosso grupo VIP, tá? Mundo das Cores. Lá vai ter videoaulas completas de passo a passo de pintura. Vai ter treinamento para quem é iniciante, tá bom? Vai ter o PDF com os riscos, guia de cores, tudo certinho. Aula uma vez por semana, tá? E ainda a gente vai ter um dia de mentoria lá no grupo, que é onde que eu vou analisar, né, a evolução de vocês, para eu poder conseguir ajudar no máximo que eu puder, tá? Esse grupo vai para quem é iniciante, para quem nunca pintou na vida. A gente vai ter lista de materiais lá, de tudo que você precisa para você pintar. Vai ter o passo a passo, para quem é iniciante, treinamento de coordenação motora e tudo mais. Riscos simples e riscos mais elaborados para quem já tá aí, né? No ramo há mais tempo, tá bom? Olha só, meninas, ó, aqui, nessa parte aqui, ó. A gente tira o excesso e vem aqui só cobrindo mesmo onde que você fez puxou os fios, tá? Com o filete, ó. Essa parte aqui não é pra ficar marcado. Por que que às vezes você faz um cabelo, tenta fazer, e ele não fica natural, não fica com aspecto natural? É por causa do depósito de tinta no pincel. Coloca muita tinta e fica aquela coisa muito marcada. Às vezes sem movimento, né? Por causa do excesso de tinta. Depois, no final, você se decepciona, não fica um resultado legal que você queria. É por causa disso, tá bom? Que a gente vai fazendo. Ó, de novo, vou mostrar pra vocês aquela mechinha solta, vou escurecer ela. Tá vendo? Sem excesso de tinta no pincel, não corre o risco de manchar sua pintura, tá? Aqui, ó. Vai sem medo. Pincel com pouca tinta, você vai sem medo. Você consegue se soltar mais. Corre menos risco de estragar. Se você coloca pouca tinta, tem como você consertar depois e ir aumentando a quantidade, né? Até conseguindo o resultado que você quer. Agora, se você já chega com uma cacetada de tinta no pincel, e aí já faz logo aquele reboco de cara, depois não tem como consertar depois, né? Fica mais difícil de consertar. Vou dar mais uma escurecida aqui, que esse aqui tá por trás. Escurecer um pouco aqui também. Aqui. Depois a gente vai vir reforçando a luz de novo, tá, gente? Que vocês veem que aquela luz que eu fiz primeiro, ela já meio que sumiu um pouco. A gente vai vir reforçando ela de novo. Nessa parte aqui, eu não vou tirar tanto o excesso de tinta do pincel, não, tá? Que eu preciso realmente que ela fique mais escura. Aqui você vem depositar a tinta lá em cima e vem puxando ela.
Tá vendo, ó? Eu preciso que a tinta esteja depositada lá pra eu conseguir puxar ela com o pincel. Por isso que eu não posso vir com o pincel muito limpo aqui, tá? Tem que ter um pouquinho mais de tinta. O que eu falei de novo aqui, ó? Pincel só sujo de tinta. Lembra que eu falei que as partes da base, que no começo que ia parecer que ia ficar manchada, no final, quando você faz a sombra, ela some? Aqui, ó, essa área aqui mesmo. Tá vendo? Não mostra depois. Tá mais uma escurecida aqui. Ó, a minha mechinha de fora, tá vendo? Consigo escurecer ela sem borrar. Olha, gente, só sujeirinha. O recipiente de limpar pincel também fica lindo, ó. Todo marcado, mas é assim mesmo. Pronto? Pronto. Gente, já acabou. Agora, o que eu vou vir fazendo? Voltar dando mais um reforçozinho de luz em uma área ou outra com o camurça. Mesma cor que a gente usou lá no começo. O camurça eu não vou diluir ele. Mesmo processo, vou tirar o excesso de tinta no pincel para não ficar marcado demais. Vou vir aqui, ó, nas áreas de luz e vou dar só uma reforçadinha, tá, gente? Não muita coisa. Tá vendo? Ó. Vem aqui na franja, no meio da franja. Faço um reforcinho de luz aqui, ó. Coisinha pouca. Sem marcar muito. Agora eu vou vir aqui. Aqui. Ó. Afinal de contas, é um cabelo mais escuro, né? Então, não vai ter aquela luzona muito marcada. Eu venho aqui, ó. Essa aqui tá por cima. Presta atenção, gente, na hora de vocês fazerem a mecha que tá por cima, qual que tá por baixo. Não vai sair fazendo luz em tudo não, tá, meninas? Presta atenção, é nas que estão por cima. Aqui mesmo eu não vou fazer luz, tá? Porque essa mecha aqui tá por trás. Tem sombra nela. Essa aqui tá na frente, mas ela já tá mais de lado. Também não vou fazer luz nela.
fixar um pouco a luz aqui. Quem quiser fazer essa parte aqui com pincel filete, faz. Mas eu prefiro fazer com pincel chato que anda mais rápido, tá? Não vejo necessidade de ficar perdendo tempo com o pincel filete. Pronto, gente. É isso, o cabelo tá terminado. Tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças. Nosso cabelinho está pronto, prontíssimo.